You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're driven. Make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fucking fight back. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Fala meus feiticeiros Jujutsu, aqui é o Sukuna Teorias. E no vídeo de hoje eu trago a parte 3 da nossa novelinha aqui do canal, O Nosso Amado Meu Anjo de Papel. Nossa gente tava demorando pra sair parte nova dessa teoria, isso por um amontoado de motivos, mas um dos principais, e pela preferência de você para as outras teorias do canal, como as teorias de Naruto, namorando a Yujito e a Fu, que serão as próximas teorias que vão sair aqui no canal. Mas se vocês quiserem que a teoria do Anjo de Papel tenha novos capítulos mais regularmente, deixe seu comentário, se inscreva no canal e mostre para amigos que também gostam de teorias. Mas chega de enrolação, vamos começar logo essa bagaça que eu não tenho mais o que fazer. Meu Anjo de Papel, capítulo 3. Contos de um passado. Obito havia se oferecido para apresentar a vila para sua mais nova colega de equipe, mas durante seu passeio pelo centro da cidade algo muito chato aconteceu. Começou a chover, e para poder se esconder da chuva Obito rapidamente avista um restaurante e puxa Conan para que eles possam se abrigar da chuva. Porém logo depois que eles entraram na recepção, elas são pegos desprevenidos por Gai, Azuma e Kurenai, que haviam ido almoçar e fofocar sobre a vida dos outros como de costume. Nota: gente, eu andei percebendo que ultimamente o Gai, o Azuma e a Kurenai andam tendo tanto protagonismo quanto outros personagens relevantes. Eu acho que eles nem precisam de teorias próprias de tanto que eles já estão tendo destaque em outras. Bom, os três logo percebem a presença da Conan e já começam as perguntas sobre quem era ela e por que os dois estavam juntos. Nisso Conan finalmente abre a boca e diz que era a nova integrante do time 7. Nisso os três ficaram com ainda mais perguntas em suas mentes. Eles perguntaram diversas coisas para eles, como se o Kakashi ou a Tin estavam bem, de onde ela era, por que veio pra Konoha. Tantas perguntas que quase fizeram os dois terem um colapso, mas por sorte uma garçonete apareceu e disse que a mesa dos três já estava disponível. Com isso os três disseram para eles se juntaram a eles, afinal estava chovendo muito e que já estava na hora do almoço. No começo Obito recusou com unhas e dentes, mas assim que eles olharam para trás nunca na vila. Nisso os dois nem pensaram de novo e aceitaram o convite do trio de palhaços. Nisso os cinco foram até a mesa e como o Obito tava duro sem não uma moeda no bolso, e a Conan também não tinha nada, quem teve que pagar a conta, adivinha? O trouxa do Azuma, que paga agora para eles e no futuro paga pros alunos. Bom, de todo modo eles estavam lá comendo e as perguntas rolavam na mesa, e o Obito respondia tudo que estava ao seu alcance, pois a Conan
Conan estava muito estranha, todo mundo rindo e conversando, e ela só conseguia olhar pela janela, vendo a chuva incessantemente. Tudo estava ocorrendo bem até que Kurenai olha para Conan e diz: Conan, eu queria te perguntar uma coisa. Conan então olha para Kurenai, dá um sorriso meio caído e diz: Claro, Kurenai-san, qual a sua pergunta? Kurenai então faz um olhar meio sério e pergunta: Por que você fica olhando sem parar para a chuva? Você parece meio apática, como se estivesse desconfortável. Conan então acorda para a vida e diz: Aí, meu Aguron, não é nada disso, eu estou bem. Obito olha com preocupação para ela e segura sua mão como um sinal de que estava tudo bem. Conan fica um pouco nervosa com aquilo, mas então decide desabafar com eles. Ela então diz: Kurenai-san, você não está totalmente errada, eu na verdade não estou tão bem assim, e que em momento assim, quando as nuvens tomam conta do céu e a chuva banha a terra, eu acabo me lembrando da minha antiga casa, em Amegakure. Obito olha para ela e pergunta como era a vida dela antes de vir para a vila. Conan então faz uma expressão não muito boa que imediatamente alerta eles que aquele assunto era algo delicado, e que era melhor eles não falarem daquilo mais. Nisso Gai teve uma ideia, ele começa a puxar papo sobre as missões e sobre coisas de ninja, como armas, jutsu e outras coisas. Nisso ele pergunta para Conan quais os tipos de jutsus que ela sabia. Nisso Conan parou e tirou sua famigerada flor de papel do cabelo e começou a segurá-la com as duas mãos. Ela então fechou seus olhos e começou a se concentrar, e do nada a flor de papel começou a se mexer sozinha. A flor então ficou se torcendo e se modificando até que de repente ela acaba se transformando em uma. Ficam encantados com aquilo, pois até hoje nunca haviam visto alguém fazer alguma coisa do tipo. Porém Azuma, que é um homem do metal, não achou aquilo muito impressionante e diz que aquela letruque era ótimo para um show de mágica, mas que não via como uma arminha de papel poderia auxiliar em um confronto. Aquilo irrita muito Obito, pois Azuma estava menosprezando as habilidades da Conan, porém a própria Conan não ficou abatida com um comentário sem noção dele. Conan então segura a Shuriken com seus dedos e joga na direção de Azuma. A Shuriken passa raspando e acaba cortando a faixa da bandana dele, o assustando e impressionando o resto. A Shuriken então acaba voltando como se fosse um bumerangue para a mão de Conan, que a transforma novamente em seu enfeite de cabelo e o coloca na cabeça, cheia de confiança. Por mostra para aquele vacilão quem é que manda ali. Nota: Galera, antes que venham me dizer nos comentários que os poderes da Conan não funcionam daquela maneira, quero que entendam que eu posso ter mudado um pouco o jeito que os jutsus da Conan funcionam. Por exemplo, ela somente utilizando o próprio chakra pode manipular ou melhor controlar o papel dela, mudando sua forma para qualquer coisa que ela queira. Bom, espero que tenham entendido. Depois daquela demonstração de poder magnífica, eles tiveram um almoço ainda mais divertido, zombando da cara do Azuma. Porém, depois que eles comeram Kurenai, Azuma e Gai tiveram que ir embora para suas casas, deixando Obito e Conan sozinhos, esperando a chuva passar. Mas como eles só estavam atrapalhando o funcionamento do restaurante, logo um dos funcionários disse que eles tinham que sair dali logo, porém os dois não sabiam o que fazer. Obito então perguntou se a casa dela, que era a casa do Minato e da Kushina, era muito longe dali, mas infelizmente Conan disse que a casa dela era muito longe para eles irem, pois iriam acabar chegando ensopados. Obito nesse momento pensou que se eles chegassem dar uma surra nele por deixar Conan com frio e potencialmente doente. Porém Obito estava ficando sem ideia, pois o tempo estava acabando e ele não sabia o que fazer, até que de repente a Conan pergunta se a casa dele era muito longe. Obito então percebeu que tinha um caminho até sua casa pelos becos da cidade e que dava para chegar bem mais rápido por eles. Ele até conta sobre esse atalho para Conan, que já fica animada e diz para eles irem logo, mas Obito lembra que mesmo com o atalho, com a força daquela chuva, eles iriam se molhar muito. Com isso a Conan botou seu cérebro para funcionar e conseguiu pensar numa ideia genial. Ela mexe em sua bolsa e tira muitos pedaços de papel de sua bolsa, que chegara a assustar Obito, que se pergunta se ela era uma kunoichi ou uma papelaria. Conan então começa a se concentrar e nisso seus papéis
papéis começam a se mexer e formar aquilo que iria o salvar. Conan acaba por criar um guarda-chuva feito de seus papéis. Obito fica impressionado, mas pergunta antes. Nisso Conan só fala que aquilo é papel, e papel se dissolver na água. Ela então fala que mesmo que o guarda-chuva não dure muito, ele deve ajudar eles a chegar mais rápido na casa do Obito. Com isso Obito toma coragem, pega a mão da Conan e os dois partem correndo para a casa do Obito. Mas adivinhem, o guarda-chuva só durou uns 2 minutos e logo começou a se dissolver. Com isso os dois tiveram que correr no temporal até chegar no destino. Obito então chega em casa e destrava a porta e os dois entram muito rápido. Quando eles entram, a casa estava toda escura e em silêncio. O que dava para entender que a avó do Obito havia saído e ainda não havia voltado. Obito então se levanta e diz para Conan que era melhor eles irem para cima. Mas daí ele vê algo que deixou ele sem fôlego. Conan estava de joelhos no chão com respiração pesada, as roupas encharcadas e frouxas dando para ver um pouco de seu peito. Obito ficou vermelho feito um tomate. Conan Obito volta a si e chama ela para o andar. Se cima onde tem um banheiro em que ela pode se secar. Os dois então sobem e lá Obito troca de roupa e coloca um pijama e estende suas roupas molhadas. Nisso Conan no banheiro chama por Obito, que ao chegar na porta escuta Conan pedindo um favor. Ela não tinha nenhuma roupa extra e as suas estavam completamente encharcadas e ela teria que ficar sem elas. Ela então pergunta se Obito não teria uma roupa para lhe emprestar. Obito ficou totalmente sem jeito com o pedido dela, mas rapidinho ele foi até seu quarto e achou umas roupas deles que Conan poderia usar, além de levar uma toalha para ela, já que era melhor ela já tomar um banho para aquecer seu corpo gelado. Nisso Obito entrega as coisas para Conan e corre até seu quarto, onde lá ele observava a foto da equipe que ele havia quebra. Com uma cara de dúvida, Obito estava refletindo sobre a sua vida e tudo que ele fez em prol de uma pessoa que só o estava iludindo. Então de repente Conan entra, usando as roupas do Obito, uma camiseta branca com as mangas azuis, e o símbolo do clã Uchiha nas costas e uma bermuda preta, e seu cabelo totalmente solto, sem suas flores de papel que foram dissolvidas pela chuva. Obito fica um pouco envergonhado por uma garota estar usando suas roupas, mas antes que ele pudesse dizer alguma coisa, Conan percebe o porta-retrato quebrado na cabeceira do Obito e pergunta o que havia acontecido com a foto, e Obito volta a si e acaba ficando com uma cara de cu com a pergunta da Conan. Nisso ela percebe que talvez aquela pergunta não tenha sido apropriada, e começa a se desculpa com ele por ter tocado naquele assunto. Mas então Obito diz que estava tudo bem e fala que aquela foto faz ele se lembra de como ele é um idiota. Conan não entendido porque Obito achar isso dele mesmo. Então Obito a chama para se sentar e nisso ele conta o que havia acontecido, sobre a paixão dele pela Rin e como ela havia feito ele de idiota com falsas de tudo e não fez nada para alertar ele. Conan fica muito comovida ao ouvir a história de Obito e como ele foi enganado por simplesmente amar alguém. Ela pede desculpa por tocar nesse tipo de assunto, mas então Obito fala que ele deveria se desculpa por conta disso, afinal foi ele que tocou num assunto indelicado com ela no restaurante. Conan então se lembra do ocorrido e fica pensativa por um momento, até que ela diz para Obito que talvez falar desses assuntos seja melhor que acumular eles dentro de você como se fosse um tipo de veneno. Obito fica intrigado, então Conan fala que queria contar mais sobre ela e de onde ela veio. Nota: a partir daqui vai ser uma narração da Conan. Eu nasci a 13 no país da chuva, na capital Amegakure. Minha vida foi consideravelmente boa até uns 2 anos atrás, quando por conta dos conflitos das 5 grandes nações no país, foram mortos por ninjas do país da terra. Mas por sorte meus pais conseguiram me salvar. Eu fiquei sem casa, sem família, e tive que sobreviver por conta própria. Mas como tudo que tá ruim pode piorar, logo a terceira guerra ninja estourou e Amegakure acabou sendo o principal capô de batalha na guerra. Durante semana eu tive que fugir dos explosivos e das armas que caíam do céu como a interminável chuva do meu país, até que num momento eu estava cansada e fraca, quase morrendo por conta da fome, até que fui salva pelo Jiraiya-san. Ele me achou numa das rotas de fuga que os ninjas da Folha usavam para escapar do campo de batalha. Ele então me levou para o acampamento em que os shinobis se abrigavam e ele junto da senhora Tsunade cuidaram de mim, até que
que eu melhorasse sobre a minha situação, e o Jiraiya-san mostrou compaixão por mim e disse que daria um jeito para me ajudar. Enquanto eu estava escondida no acampamento, eu aprendi observando os shinobis treinados a emanar meu chakra. Depois que mostrei isso pro Jiraiya-san e a senhora Tsunade, ele meio que me treinaram para aprender a minha manipulação de papel. Depois que foi declarada o fim da guerra, eu sabia que seria abandonada por eles, mas então algo incrível aconteceu. O Jiraiya-san falou que conversou com um de seus discípulos que morava aqui em Konoha, o Sr. Minato, e ele falou que ele e a senhora Kushina aceitaram cuidar de mim e me adotar como se fosse a filha deles. E bem, o resto acho que você já sabe. Fim da narração. Depois de contar toda a sua história, Obito ficou chocado com quantas coisas Conan teve que passar até ali, e que os problemas dele eram ridículos comparado aos delas. Obito então fala que deve ter sido horrível o que ela passou e que estava feliz por ela estar bem. Ele então assusta, mas não recua perante ele. Ela olha no fundo dos olhos dele e então os seus lábios começam a se aproximar lentamente. Eles não sabiam o que estavam fazendo, mas simplesmente deixavam acontecer. Então, quando seus lábios estavam para se tocar, a porta do quarto abre, contudo assustando os dois. Então viram que foi a bom, galera. Vou parar o vídeo por aqui. Sim, eu sou o mal. Bom, se gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal e ativa o sininho para mais novidades do canal. É isso, um feliz ano novo para todos e um feliz 2022 para todos. E isso, até o